A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos, hoje, domingo 9 de agosto de 2020, vamos estudar a lição de número 6 do nosso segundo trimestre deste ano, em que estamos estudando sobre o tema escatologia, doutrina das coisas que devem acontecer no fim dos tempos. A lição de hoje fala sobre o arrebatamento da igreja. A nossa leitura bíblica está lá na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18. Se você está nos acompanhando do seu celular, aí no seu vídeo, no canto inferior direito, há uma setinha. E você, clicando nessa setinha, vai aparecer o texto bíblico para você acompanhar a leitura, que diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Pedimos da Tua graça, Senhor, orientação do Teu Espírito Santo, Senhor. Fala conosco. Essas coisas te pedimos em nome de Jesus. Amém. O arrebatamento da igreja tem a sua base principal nesse trecho que acabamos de ler da epístola do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo, ele fala muito esclarecidamente sobre o assunto. A igreja vai ser arrebatada, ou seja, vai ser tirada do meio da multidão dos habitantes da terra. A promessa do Senhor Jesus em vir buscar a sua igreja é uma das maiores esperanças para nós, aqueles que aguardam ansiosamente pela vinda de Jesus. O apóstolo Paulo usa o termo grego harpazo, que é raptar, arrebatar, roubar. Jesus falou que viria como ladrão de noite. Ele vai arrebatar a sua igreja
num abrir e fechar de olhos. Nós, então, somos ademoestados a estar prontos para este dia glorioso, esperando com paciência a vinda do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você está pronto para a vinda de Jesus? O arrebatamento, ele é um mistério para o mundo. E também ele é um mistério para a igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Se você está acompanhando os nossos estudos sobre o livro de Apocalipse, que fala do período da grande tribulação, você sabe que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E o apóstolo esclarece: olha, nem todos vão morrer. Muitos crentes não passarão pela morte, porque viverão no dia em que no céu, como vemos lá no livro de Apocalipse, a trombeta tocar. E quando essa trombeta tocar, Jesus vem raptar a sua igreja. Você, se tem a net na sua televisão, você pode procurar lá no Now o filme Deixados para Trás. Vai lá no local de procura e procure este filme. Você vai ver uma história baseada, embora a história seja uma a ilustração do que realmente de fato vai acontecer, o que está por trás do filme é exatamente o arrebatamento da igreja e a grande tribulação que virá com o nosso Senhor Jesus Cristo. A humanidade tem sido dominada pelo inimigo. E o inimigo também está colocando na cabeça das pessoas uma explicação para o arrebatamento. Então, por isso que nós ouvimos muito falar sobre discos voadores, OVNIs, abdução, porque quando a igreja subir, as autoridades deste mundo vão procurar explicar isso de um modo científico, tentando negar ao Senhor Jesus, negar as verdades bíblicas, dizendo para aqueles que ficam: olha, essas pessoas que sumiram, elas foram abduzidas por extraterrenos, sempre no intuito de tirar do coração das pessoas a verdade bíblica que Jesus Cristo é Deus e que veio
para salvar esse mundo. No arrebatamento, é o Senhor que descerá. Verso 16 da nossa leitura bíblica em 1 Tessalonicenses 4, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E ele virá nas nuvens. Nessa primeira fase da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ele só será visível para a igreja. As pessoas do mundo não o verão. E ele nos ares vai arrebatar a sua igreja. E o arrebatamento é a vitória da igreja. Nós vivemos séculos, desde o tempo do apóstolo Paulo. Ele já falava lá para os irmãos: olha, eu não quero que vocês se entristeçam pelos que morreram e não fiquem como os demais que não têm esperança. Porque nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou. E assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aí ele fala como esperando a vinda de Jesus. Verso 16, assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, e aí o apóstolo Paulo também tem essa esperança no coração, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Então a igreja espera isso desde os seus primórdios. Mas nós sabemos pela palavra de Deus que agora os sinais da vinda de Jesus estão muito próximos, como já vimos em outras lições. E o arrebatamento é uma confirmação da sua vida. Porque a igreja não passará pela grande tribulação. Então Deus sempre poupou o sofrimento. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Ló foi tirado de Sodoma antes da destruição. E a igreja será tirada desta terra antes que venha o grande julgamento de Deus sobre os homens. Então o arrebatamento é a consolação da igreja. O apóstolo Paulo fala lá no verso 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, quando nós vemos um irmão sofrendo, passando grande tribulação, o crente leva uma palavra de consolo. Aguarde firme, meu irmão, porque Jesus está voltando. E aquele crente cheio do Espírito Santo recebe aquela palavra com doçura no coração e sai consolado, cheio de fé e de esperança, de ser livre de todas as tribulações do mundo presente. Por isso, é necessário permanecer firme. Nós já vimos que Jesus fala sobre a parábola das 10 virgens, em que 5 eram prudentes, guardaram-se para o noivo. Meu irmão, minha irmã, guarde-se para o noivo, fique firme na fé, não abandone Jesus, não se deixe abalar por essas notícias que estão percorrendo o nosso mundo nos dias de hoje,
consolem uns aos outros com estas palavras. Jesus breve virá. E você que porventura está ouvindo essas palavras e ainda não deixou Jesus entrar no seu coração, fique sabendo, você vive no pecado. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra pecado vem do grego amatia, que quer dizer errar o alvo. Você tem errado o alvo da vida. Lá em Romanos 6:23, o apóstolo Paulo, ele fala palavras duras, ele fala, olha, qual é a sua situação? Ele fala assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 9:27 fala, olha, após a morte segue-se o juízo. A morte está à porta nos dias atuais. E se você morrer hoje, você está destituído da glória de Deus, está separado de Deus. E o salário é a condenação eterna. Mas a Bíblia não tem só essas notícias ruins, ela tem notícias boas. Lá em João 3:16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, sabendo que nós estamos separados deles, destituídos da sua glória, e que o nosso salário é a condenação à morte eterna, ele providenciou que seu Filho Jesus, esse que vem arrebatar a sua igreja, morresse na cruz para pagar pelos nossos pecados, inclusive pelo seu, substituindo a condenação que era para você, passou a ser para Jesus. E agora você pode deixar entrar esse Jesus no seu coração. Você pode dizer assim, mas eu já fiz muita coisa errada, não tem mais jeito para mim. Não. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17:30, diz assim, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todo homem em todo lugar que se arrependa. Então, se você viveu as costas viradas para Deus até agora, fazendo toda a sorte de coisa errada, Deus, ele não leva em conta, porque você fez isso na sua ignorância. Mas agora ele te faz um apelo que você se arrependa dos seus pecados. O apóstolo Paulo, ele nos explica lá em Romanos 10, 9 e 11. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, dobre os seus joelhos, levante as suas mãos aos céus
Faça uma confissão de arrependimento. Senhor, eu me arrependo de todas as coisas erradas que fiz na vida, de ter virado as minhas costas contra ti, Senhor. Mas eu, ao ouvir a tua palavra, sabendo que a tua igreja vai ser tirada deste mundo, arrebatada, livre do sofrimento que virá futuramente durante a grande tribulação, eu quero entregar a minha vida a ti, Senhor. Eu creio que Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue pelos meus pecados. E que no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. E agora está vivo e um dia vem buscar a sua igreja. Me abençoa, me salva, é o que eu te peço em nome de Jesus. Eu estou confessando agora. Faça isso e você poderá ser um dos tais que irão ser arrebatados com a igreja de Deus. Que Deus te abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra. Pedimos da tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. Estamos aguardando a vinda do teu Filho. Vem buscar a tua igreja, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.